Líderes mundiais reunidos para discutir o clima. Mas qual é o seu papel nessa história? Redução das emissões de carbono, aquecimento global. Qual é o impacto desse acordo na sua vida? Qual é o seu plano para enfrentar as mudanças climáticas? Hoje nós temos essa imensidão de mata, não é? Essa floresta aqui, mas amanhã nós não podemos ter mais, se nós não tiver zelo por ela, né? Se nós não cuidar dela. Se você não enricou com madeira por ter trabalhado 10 anos livremente, sem ninguém te perseguir, e tu fazendo o que queres com a natureza, e tu não consegue sequer uma casa para morar, tem algo errado. A reserva que a gente quer, o modelo que a gente quer, o modelo novo, é o seguinte: de que todos vivam, de que todos trabalhem, de que todos possam ser felizes com o seu trabalho, com a sua família, de forma sustentável, respeitando o meio ambiente e os outros. Que vão se discutir no encontro de Copenhague, né, de forma muito panorâmica, muito geral, sem um grau de detalhamento muito grande, é redução de emissão de gases, para discutir a questão do efeito estufa, redução das taxas atuais de desmatamento e de substituição de florestas que foram sendo perdidas, substituição no processo produtivo e dos componentes químicos, né, que se utiliza na produção de a grande parte dos bens, redução das taxas atuais de extinção das espécies também e de promoção de hábitat mais harmônico, digamos assim, em situações que estão em situações críticas hoje. E uma discussão importante é a reconversão da matriz industrial e tecnológica, que é essa possibilidade de passar dessa civilização industrial, produtivista, para uma biocivilização, ou seja, aproveitar o que a gente tem de energias renováveis, por exemplo, para pensar a alteração dessa matriz energética. Aí o Brasil vai muito bem, obrigado. O Brasil se aproveitar não só os avanços econômicos e financeiros que ele está tendo, da biodiversidade, o potencial das energias renováveis, de tecnologia que já vem sendo desenvolvida nessa área, não é à toa que vem sendo aí colocado como o grande país do século XXI, como a bola da vez. O que está em xeque aí não é o mecanismo, não é a matemática do carbono. Está sendo colocada aí a habilidade do ser humano em perdurar enquanto espécie. O que significa 2 planetas? Ou hoje, que nem a Terra tá com uma média de 1,4. Pô, a gente já está esgotando as reservas ecológicas. Não existe 1,4. Sai da matemática. É o seu dia a dia. O que eu vejo agora mais especificamente de Copenhague, eu acho que o Brasil, pela situação, por boa parte da Amazônia como um todo está no Brasil, e essa questão das mudanças climáticas está uma coisa à tona, não é mais coisa de porra louca como era chamado antigamente, de ambientalista, é uma coisa real e nós estamos vendo isso no dia a dia. Por exemplo, nós temos espécies na floresta que não está conseguindo frutificar mais como frutificava, porque o verão, a seca se estendeu. O mês que ela florava, que já tinha chuva, agora é seca. Então, como o solo está muito seco, ela não tem água suficiente no seu corpo, não tem substância suficiente para florar e frutificar. Ela flora, mas não frutifica. E essa espécie, como a andiroba, a castanha do Brasil, é as espécies da renda do extrativista.
E tem outras espécies que não é da renda do extrativista, mas que os bichos se alimentam dela. Como ela não tem mais suficiente, o bicho vem comer a roça do cara. E aí o cara quer matar o porco, quer matar a arara que veio roer o cacho de açaí dele, tá entendendo? Já tem todo esse sistema. Friar e nós não temos mais. Então, como isso já é uma coisa à tona, e o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo e uma das maiores florestas do mundo, então o Brasil está numa posição singular. O importante acho que é o seguinte, não adianta a gente ter a consciência, que as pessoas tenham a consciência, tem que implementar, tem que agir. Não adianta você ter consciência e tal e não separar o lixo da sua casa. Tem que ter alguma ação pragmática, senão fica só no discurso. A possibilidade de discutir Copenhague numa visão não só olhando a sustentabilidade como durabilidade, mas também como um processo mais amplo, mais complexo, que envolve a questão ecológica, a questão ambiental, a questão democrática, a questão social, a questão política e a questão econômica, né? Ou seja, não estamos falando só de redução de emissão de gases, de desmatamento, mas nós estamos falando também da possibilidade de incluir, né, determinados grupos para fazer parte desse processo de produção e desse processo de consumo, que é o desafio, né? Crescimento, sustentabilidade ambiental e inclusão social. As emissões devem ser contabilizadas onde se produz e onde se consome, porque 25% dos produtos produzidos no mundo, consumidos no mundo, são produzidos na China. Então todo mundo adora apontar o dedo e demonizar a China, mas assim, o notebook que você usa, o sapato que você calça, então é muito fácil delegar a produção para a China, cobrar dela a redução das emissões de carbono e dizer, mas eu não estou emitindo nada. Claro que tá, você está consumindo. Olha como a vida é curiosa. A gente, para salvar o planeta, vai ter que fazer o que a gente estava criticando, ou vocês estavam criticando no quadro anterior, que é a coisa do proibir ou ordenar da escola, da criação do menininho, que ou você faz ou você é penalizado. Mas a gente está sempre disposto a questionamento. Tipo, isso seria a medida do momento para ser conversado, para ver o que é melhor ou não. Mas a questão é, num primeiro momento, cara, a única coisa que vai fazer com que as pessoas parem e põem a mão na consciência é a obrigatoriedade. Talvez não. Talvez com essa coisa de... A gente já tá falando do assunto. O assunto está sendo falado em todas as mídias o tempo todo, entendeu? Os jovens estão cada vez mais querendo participar desses assuntos. Eu não sei, eu acho que vai ter muito mais boa vontade do que a gente tá imaginando, sabe? Da parte eu acredito. De todo mundo, cara. Em todos os países. Todo mundo. Pensar globalmente, mas agir localmente. Ou seja, se nada vier de Copenhague, o problema ainda vai estar aí. Então, se os outros não estão assumindo a responsabilidade deles, eu tenho a minha. E é o indivíduo fazendo isso também. E é um problema nosso também, se o cara não assina. Vou esperar para ver o que eles vão decidir por mim, e a hora que eles decidirem, eles não vão estar falando que vai mudar no meu dia a dia, eles vão dar um número mágico de redução, que seu filho vai ter que cumprir também. Então, pensar que o impacto é além do carbono, é sua vida, é sua relação com os outros, inclusive. Então, quando o Chico dizia que essa floresta vale muito mais em pé do que deitada,
ele já tinha noção do que tem de riqueza. E agora, o que nos anima do carbono é que também pessoas que estudaram um pouco mais disseram, opa, peraí, a floresta também tem um outro valor, olha, esse negócio das mudanças climáticas é a grande emissão de gás poluente que está formando uma camada ao redor do planeta e que está esquentando isso aqui. E aqui no Brasil, 75% dessas emissões são oriundas de floresta. Então, e se a gente não derrubar isso gera um crédito que pode gerar dinheiro. A floresta também é responsável por esse equilíbrio da chuva. Se os agricultores do sul do país não ajudar a gente a conservar a floresta, eles também vão se arrebentar, porque não vai ter chuva na agricultura deles. Então, opa, mais um valor. Então isso nos anima como morador da floresta, porque vai chegar no valor da vida. E essas petições, por exemplo, que é uma coisa que você faz com um clique na internet, vão chegar a 200, 1 milhão de nomes com um político, e ele vai estar mostrando isso para o mundo, sabe? E, de novo, fracasso ou não da Copenhague, é no dia a dia que a gente vai enfrentar isso, porque vai vir uma coisa, talvez, mandatória de um governo dizendo que agora... racionar água, racionar por exemplo, luz. 20%. Se o Brasil sair de lá com 20% é bom, e sair com 80%, nossa, agora eu vivo num país que se comprometeu a 80%. Que péssimo se você não se adaptar, entendeu? Essa nova meta. Então, de novo, a gente está falando deles, é a gente. Né? Os Estados Unidos é o inimigo? Não, é a gente também. Então tenta calcular, tem ferramentas de cálculo. Como é que você vai reduzir olha outra maneira, existem na sua ferramentas vida. de cálculo de CO2 hoje na internet. Então calcula o seu e reduz 15%. Foi fácil? Não foi? Ajuda os outros a fazer. Legal. Então tem que estar assim, ativo uma coisa e trazer coletiva. todo Como é esse que cada acordo. um aqui reduziria, assim, tipo, 15%? Transporte é uma maneira. Como é que vocês teriam com a maneira como vocês vivem hoje? Tem como trocar o transporte? Tem como... Discutir sustentabilidade com um cara que está na Índia e com um cara que está nos Estados Unidos são duas discussões completamente diferentes. Então, nesse ponto, a globalização pode ser vista como uma coisa positiva. Até Copenhague é um resultado da globalização, né? Em termos políticos, assim. A gente vê também tudo como uma unidade e um problema a ser gerenciado por todos, né?